E aí, mulherada linda, maravilhosa do meu coração, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, né? Falando aqui, perdoa-me a minha ausência, perdoa-me, mas tem sido dias muito corridos, né? Tempos assim de muitas coisas e conciliar tudo não é fácil, né? Vocês sabem, porque vocês, tanto quanto eu também, tem as suas demandas, tem as suas obrigações, tem a correria do dia a dia. Então eu acredito que vocês também não estão diferentes de mim, né? E glória a Deus por isso, né? É sinal que o Senhor está nos dando vida, né? Enviando a sua graça sobre nós e nós temos andado, nós temos caminhado, temos conquistado, temos lutado e isso é vida, né? Isso é vida, isso é mover do céu para nós. Não estamos paradas, não estamos quietinhas, né? Estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem enviado para nós. Então, eu glorifico e você glorifica também a Deus por essas oportunidades, né? De estarmos vivendo, né? Ah, meninas, vim aqui hoje, né? Trazer uma palavra aos seus corações, né? Algo tem me feito refletir no Senhor. Alguns dias, né, eu tenho pensado em muitas coisas. Eu queria compartilhar com vocês aqui, né, desse grupo abençoado, Ministério Juntos Somos Um, e todo o trabalho da Conferência Restaurar é algo que está assim no mais profundo do meu coração. Eu amo demais, mas é demais a vida do Walter e da Flávia. Tenho eles assim como, além de amigos, são pessoas que, ao meu ver, né, apesar da nossa correria, quase não nos conectamos tanto assim, mas ao meu ver são pessoas que somam na minha vida e me fortalecem para continuar, né, pela maneira que eles lutam, pela maneira que eles vivem, pela maneira que eles estão sempre animando as pessoas, trazendo as pessoas para mais perto de Deus. E eu sou uma dessas pessoas, né? Ver pessoas posicionadas e verdadeiramente vivendo aquilo que o Evangelho nos ensina, nos inspira. Então, são inspirações assim que a gente precisa, né? E eu amo demais, né, todo o trabalho da Conferência Restaurar, todo o trabalho desse ministério, né? Tive a oportunidade esses dias de estar com o BBR de Manaus, foi bênção do céu. Glorificado seja o nome de Jesus, foi muito, muito bom. Eu amei. Eu assim saí de lá fortalecida, eu saí de lá posicionada, e nós precisamos disso, né? Estar envolvida com pessoas que nos animam na caminhada. E então é algo assim maravilhoso, né? O que Deus faz. Mas esses dias atrás o Senhor, ele falou comigo algo muito profundo, né? Em oração, em busca, eu aqui conversando com Deus, né, acerca de dificuldades, né, para se caminhar na presença dele. O Senhor começou a fazer com que eu observasse minha mãe. Eu não sei se todas aqui sabem, né, que minha mãe ela é esquizofrênica, né? Ela adquiriu esse quadro clínico quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho 39, então são 32 anos convivendo, né, com a minha mãe com com esse diagnóstico. E a esquizofrenia, eu não sei se vocês sabem, ela é um distúrbio hormonal, ela é causada, né, muitas vezes por um distúrbio hormonal dentro do cérebro, e a minha mãe é esse caso, em que a pessoa, nas crises, ela tem dificuldade de distinguir o que é real com o que é ilusório, né? É como uma pessoa que prova, né? Usa LSD, começa a ter visão, que tem um dragão, que a porta está se fechando. Então, a esquizofrenia, a pessoa que é portador dessa enfermidade,
ouve vozes, acha que aconteceu coisas, sonha, né, e pensa que aquilo foi real, tá acordado e tá vendo coisas. Então, é uma doença muito triste, sabe? E muitas vezes a pessoa fica tão diante dessa perturbação, né? Porque perturba muito, ela fica muito descontrolada, ela fica agressiva, ela pensa que a gente quer fazer mal para ela. Então, se você fala, não, não tô fazendo mal, você pensa que tá assim, às vezes te bate. E final do ano, né, em novembro, minha mãe teve uma crise muito forte, a qual a gente teve que internar ela numa clínica psiquiátrica. E eu fiquei aqui com os meus filhos cerca de quase 4 meses, sozinhos aqui sem minha mãe lá na clínica. E devido ao Covid, eu não pude nem visitar minha mãe. Então foi um momento muito doloroso, tanto para mim quanto para os meus filhos. Foi um momento assim muito, muito complicado, né? E eu estava observando a minha mãe, gente. A minha mãe, ela tem, né, 32 anos que ela tem essa doença, e há 35 ela é evangélica. Irmãs, eu não me lembro do dia que essa doença paralisou a adoração da minha mãe. Toda vida, eu sempre me lembro da minha mãe adorando ao Senhor, mesmo em plena crise. Toda vida eu sempre lembrei, sempre que me puxa a memória da minha infância, da minha adolescência, a minha mãe em plena crise esquizofrênica, ouvindo vozes e naquele jeito e com um véu na cabeça. Porque ela é da congregação cristã, né? E a doutrina de lá é você orar com o véu na cabeça. Então, ela sempre com o seu véu na cabeça. Eu me lembro que a minha mãe estava em crise e 3 vezes ao dia minha mãe ia lá para o cantinho dela de oração e orava ao Senhor. Eu me lembro que todos os dias a minha mãe pegava um inário e cantava hinos ao Senhor. Eu me lembro todos os dias a minha mãe lendo um salmo, lendo uma passagem da Bíblia, lendo um livro da Bíblia. Eu só me lembro dela assim, Ana, mas em plena crise esquizofrênica, sim. Em plena crise esquizofrênica. A minha mãe não deixava de cultuar a Deus, não deixava de adorar a Deus, não deixava de se curvar à soberania do Senhor. É incrível, não é? Eu não sei você, mas quantas vezes eu deixei de orar a Deus por causa de uma coisa bem menor do que isso. Uma insatisfação. Quantas vezes eu desanimei de ir na igreja, de cantar, de orar, de ler a Bíblia, por algo bem menos mais sério do que uma doença como essa. E ela em plena confusão mental. Em plena confusão mental. Não é demais isso? Aí eu fico me perguntando que tipo de amor eu tenho oferecido ao Senhor. Que tipo de devoção eu tenho oferecido a Deus. E que tipo de adorador que eu sou. É só quando tá tudo favorável? É quando o dinheiro tá na conta? É se o marido voltar? É se as coisas estiverem tudo do jeito que eu sempre quis? É só assim que eu amo o Senhor? Mas o meu amor, ele não está condicionado à circunstância, assim como o amor da minha mãe não está. E é incrível, meninas, porque depois que a crise passa, é inevitável, ela vai descobrindo coisas que ela fez, vergonhas que ela passou, pessoas que ela ofendeu, pessoas que ela agrediu. Teve uma vez que um homem estava parado com o carro, esperando a esposa, que trabalhava do outro lado, sabe? Numa empresa que era do outro lado da minha casa, do outro lado da rua. E ele parou de frente à minha porta para esperar a sua esposa. E minha mãe começou, ela em plena crise,
Ela começou a achar que aquele homem estava querendo invadir a casa, querendo fazer alguma coisa com a gente, estuprar a gente. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos, a minha irmã tinha 12, éramos novinhas, e ela, não sai lá fora, ele quer te estuprar, ele vai te estrupar, e não sei o quê, aquela confusão mental. Nós, mãe, pelo amor de Deus, o homem tá ali parado, ele não vai fazer nada não, ele tá dentro do carro. Minha mãe foi lá, gente, jogou pedra naquele carro, jogou água suja, jogou um monte de coisa, falou um monte de coisa. A mulher dele veio, ela xingou a mulher dele. Gente, foi uma cena terrível e minha mãe em plena crise. Quando minha mãe saiu da crise e os vizinhos, né, falam, as pessoas sempre dão essas notícias. Ah, Ana, mas é prejudicial isso. Ah, gente, mas sempre vai haver alguém, né, para, sei lá, qual é a intenção, mas enfim, não é o contexto. E minha mãe ia lá e chorava, minha mãe chorava tanto. A minha mãe chorava tanto. Aí sabe o que a minha mãe fazia? Minha mãe é artesã, né? Minha mãe faz tantos trabalhos manuais lindos. E aí minha mãe ia lá, fazia alguma coisa, uma cesta de café da manhã, fazia algo bem lindo para a pessoa, sabe? Ia lá pedir perdão. Ia lá pedir perdão, falava, olha, me perdoa, eu sou esquizofrênica. Eu estava em crise de esquizofrenia, me perdoa. Olha, eu vim aqui para me desculpar com você, você não é isso, me perdoa. Peça perdão ao teu marido por mim. Eu não estou bem, eu não estava bem, eu estava em crise, mas agora eu estou controlada, eu bebi a medicação, eu me internei, e perdoa, e ficava chorando ali para aquela moça, assim, sabe? E a gente falava assim, Deus, por que que o Senhor não sara minha mãe? Por que que essas coisas acontecem com a minha mãe? Minha mãe ama tanto o Senhor. A minha mãe ora, minha mãe jejua, minha mãe lê a Bíblia, minha mãe não faz nada de errado, Deus. A minha mãe, ela vive pro Senhor, entende? Então, assim, eu cresci revoltada com Deus, porque eu achava muito injusto Deus deixar minha mãe passar por aquelas situações. Eu achava muito injusto. Eu achava muito justo. E por causa disso, eu não queria Deus. Porque eu achava que Deus iria me pôr do mesmo jeito. Eu achava que Deus iria sempre me envergonhar. Eu achava que Deus iria sempre fazer aquilo que ele fazia com minha mãe, né? Eu botava a culpa tudo aquilo em Deus, porque já que tudo é permissão de Deus, Deus permitia aquilo acontecer com ela. E um dia, sabe, eu estando aqui em casa, o Senhor falou comigo. Ele falou comigo. Ele falou assim para mim, eu estava aqui em casa, sentada no meu sofá, meditando a palavra do Senhor, nem me lembrava dessa situação da minha mãe, sabe? Já tinha passado, ela já estava aqui em casa, estava tudo bem, e eu estava ali orando ao Senhor. E lendo a Bíblia, o Senhor falou para mim assim, você sempre me perguntou por que que eu permitia a sua mãe viver essa doença, por que que eu não curava a sua mãe. E eu me assustei, sabe, irmãs, porque eu não estava preparada para essa conversa, não é que eu não estava preparada para essa conversa, eu não estava ali buscando essa conversa, essa resposta, então era um questionamento até então de quando eu era do mundo, quando eu estava revoltada com Deus. Eu sei que Deus permite coisas, Ele tem os seus porquês, então hoje em dia isso para mim não tenho dúvidas quanto a isso, mas o Senhor, se lembrando dessa indagação e sabendo que hoje eu estava preparada para entender sua resposta, o Senhor veio para mim, sabe, décadas depois, muitos anos depois desses questionamentos, e falou: filha, eu tive que permitir essa doença para ter o controle da sua mãe. Essa é a ferramenta
para que ela seja minha. Você entende isso? Porque se não fosse essa ferramenta, a sua mãe não estava em mim. A sua mãe estava no mundo e eu não quero a sua mãe no mundo, eu quero a sua mãe para mim. Então eu preciso condicionar ela. Na hora, gente, eu fiz assim, entendi. Porque você não conhece a minha mãe. Eu me lembro de como a minha mãe era antes de se converter. Eu me lembro exatamente quem ela era. Então, às vezes, irmãs, a gente não entende por que que Deus permite coisas na nossa vida. Por que que Deus, ele deixa que certas coisas venham sobre nós. E por que que Deus, ele não tira a gente desse lugar. Deus ama muito eu e você para perder você para capeta, para perder você para mundo, para perder você para tudo aquilo que pode estragar a sua vida eterna. Então, muitas vezes o Senhor vai usar uma situação difícil para que você não saia da presença dele. Então, nessa condição, o Senhor resgatou minha mãe e hoje minha mãe é salva. Hoje, para minha mãe, essa questão da esquizofrenia não é mais uma tristeza. Ela já entregou isso ao Senhor. Assim como eu também, hoje em dia não sou mais revoltada, porque antes mesmo dessa resposta eu já entendia que Deus é quem governa e Deus é quem sabe como Ele trabalha as nossas vidas. E ainda que essa condição seja uma forma que Deus nos prenda neste lugar, prenda a nossa atenção neste lugar, buscando Ele, estando com Ele, é sinal de amor, é sinal de cuidado. Porque quando eu coloco meus filhos de castigo, eu não estou fazendo porque eu os odeio. Quando eu digo não aos meus filhos, não estou fazendo porque eu os odeio. Quando eu condiciono os meus filhos a viver ou a fazer algo que eles não querem, eu não estou sendo má e prejudicando meus filhos. Tudo isso é para o bem deles, mesmo que eles não entendam. E Deus não faz diferente de nós que somos mães. Então eu vim aqui compartilhar com você isso para que você entenda o tamanho do amor de Deus por você. Tudo isso que nós estamos vivendo é para que nós nos acheguemos a Ele. Deus, ele tem poder de tirar-nos dessa condição total. Mas ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer nos despertar a viver algo especial com ele. Então, entenda, Deus usa. Não é que Deus foi lá e colocou essa doença na minha mãe. Essa doença da minha mãe é algo hereditário, é algo genético. É uma deformidade do cérebro dela, mas ele usa. Ele está usando essa condição para manter a minha mãe em posição, para manter a minha mãe em submissão, em sujeição, porque ele ama a alma da minha mãe. E cada uma de nós, o Senhor vai nos manter nele para nossa proteção. Se a minha mãe estivesse vivendo como ela vivia lá no passado, se algo não tivesse sobrevindo, a minha mãe era perdida, a minha mãe era condenada, e em consequência, eu também, meus filhos também. Não serviríamos a Deus, não estaríamos aqui e toda uma descendência iria sofrer os danos de uma vida regada ao mundanismo, às corrupções e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sabe, irmãs, eu entendo que às vezes para nos proteger, o Senhor vai ter que nos condicionar a situações que talvez nós não queremos passar.
Mas tudo isso nada mais é para nos salvar de nós mesmos. Será que a gente tem maturidade para entender que o tempo em que Deus está trazendo para nós é um tempo de relacionamento, é um tempo em que nós temos que adorar a Ele, independente do que nós estamos vivendo, porque é Ele que pode nos trazer a paz, é Ele que pode mudar tudo. E uma coisa muito interessante, usando esse exemplo da minha mãe, mesmo quando ela está em crise esquizofrênica, quando a minha mãe dobra o seu joelho e lê a Bíblia, ela encontra Deus. E se você falar para mim assim, Neuza, você gostaria que Deus te curasse? Ela iria falar sim, gostaria. Mas se você falar para ela assim, se Deus não te curar, você desiste, ela jamais. Eu amo demais esse Deus. Eu não sei viver de outra forma. Eu não sei ser diferente. Eu não quero voltar para onde eu estava. Eu prefiro ficar doente, mas nele, do que ser sã e desviar os meus caminhos dele. Será que você entende isso? E eu entendi que talvez também para a gente estar nos relacionando com Deus, buscando a Deus, orando a Deus, derramando lágrimas de amor ao Senhor, tivemos que passar também por alguns processos e temos vivido alguns momentos difíceis, mas tudo isso se resolve aonde, Ana? Buscando a presença dEle, em oração, em jejum, meditando, conversando com Ele, trazendo Ele cada dia mais perto. Porque quando nós estamos no meio de orações e súplicas, há uma paz que é derramada, que excede todo entendimento. Estar no Senhor é que nos faz vencer, é que nos faz vitoriosas, porque o mundo, ele não vence, porque é só se levantar calamidade, quem está no mundo não se levanta nunca mais. Mas o Senhor está nos ensinando a vencer como Cristo venceu. Nem a morte pôde parar o Filho de Deus. Ele se entregou, mataram Jesus, sepultaram, mas no terceiro dia ele estava de pé. Que pai. Ele estava de pé. Ainda que nos divorciemos, ainda que o marido vá embora, ainda que a amante, ainda que filhos, ainda que... no outro dia nós estamos debaixo de cantar, de pé, de pé, de pé. Então se encha hoje de coragem. Olhe aquilo que está à sua volta. Não deixe que isso paralise o seu relacionamento com Deus. Não deixe que isso esfrie o teu amor por Deus. Ao contrário, se achega mais perto dele para que você possa vencer essa circunstância. E vencer a circunstância não é mudar a circunstância, é se colocar de pé dentro da circunstância. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada teu coração. Que essa palavra venha te motivar a buscar a Deus. Que o seu entendimento se abra nessa tarde e que você possa, em nome de Jesus, entender que a vida, ela só acontece no meio dos altos e baixos, no meio dos problemas e resoluções. Mas Deus, ele se manifesta quando nós estamos nele e nos colocando de pé diante de todas essas situações. Amém, minhas irmãs? Que essa palavra venha falar com cada uma de vocês. Que Deus as fortaleça para continuar de pé. Amém?